Louvado seja Deus. Querida mocidade, vamos agora nos apresentar em oração diante de Deus, para que com humilhação possamos alcançar também uma comunhão perfeita diante do Senhor. Temos para apresentá-lo pedidos por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados, que rogam por nossas orações. Estamos neste pequeno número aqui reunidos presencialmente, mas por certo tem uma multidão com seus olhinhos fixos no celular, em algum aparelho, na mesma comunhão que nós nos encontramos aqui vendo o rosto um do outro. Por certo, a mocidade também espalhada por tantos lugares, com a mesma sede, com o mesmo prazer que nós nos encontramos. O Senhor, por certo, também está se lembrando aqueles que estão pelos rincões desta terra e em outros lugares, querida mocidade, que a reunião já antes da pandemia já era uma vez por ano, 2 por ano, que se juntavam nas excursões pelos ônibus, caminhões, caminhonetes, pelos barcos, e faziam longas viagens para estar numa reunião da mocidade. E quantos que não podiam ir, porque às vezes a condição financeira não permitia, mas também não iam, e a reunião não chegava até eles. Mas nesse período tão difícil, não estão podendo vir, mas a reunião, por certo, está indo lá onde eles estão. Glória ao nome do Senhor. E esperamos que a nossa comunhão se una. E vocês já viram, por certo, quando criança, já chegaram na beirada de uma lagoa que a água está paradinha, bem paradinha. E você pega uma pedrinha e joga lá no meio. Aí bate a pedrinha e sai as ondas se repartem, vai indo, toma a lagoa toda. Oxalá que o Senhor hoje faça o centro da comunhão da mocidade aqui, e que daqui saia uma comunhão para toda a terra, que haja uma bênção, que essa glorificação que tomou os vossos corações já desta hora, já começa a sair para as casas, para o lugar dos aflitos, para os que estão do lado do pai e da mãe, chorando, que as lutas estão tomando toda a terra, mas que o Senhor visite o coração abatido, sabe, querida mocidade, e aqueles que não conseguem falar o que sentem, porque tem hora que até conseguir reclamar faz algum bem. Se souber reclamar com sabedoria aos pés do Senhor, faz um grande bem. Mas tem alguns que nem isso conseguem, se fecham, se prendem e viram um cofre fechado e dentro de si alguma coisa ali causando uma pressão, turbando a mente, fazendo estar, irmãos, sem esperança. Mas oxalá que nesta oração, que nós vamos nos ajoelhar, o Senhor já passa com algumas chavinhas, abrindo alguns corações, tomando algumas mentes, e que principalmente o Senhor passe com perdão. Que coisa maravilhosa o perdão de Deus, porque nós não vemos uns aos outros por dentro, não é, irmãos? Aqui mesmo que estamos presencialmente, vemos os moços de terno, as mocinhas, as moças tão bem vestidas. Quem está vendo lá dentro? Ninguém está vendo. Mas o Senhor sabe que o inimigo está te judiando. Agora se ajoelha neste lugar santo, e você mesmo na situação que está, você vai entrar pela comunhão num lugar que o adversário não entra mais, que é diante do santuário de Deus. Aleluia! Clama para que Deus te visite, te levante, e quem sabe nesses poucos minutos você levantará nessa reunião da mocidade já com uma lágrima,
já com alguma coisinha que marejou os teus olhos, que você que está em casa vai ficar até com um pouquinho de vergonha na sala. Eu estava meio revoltado ainda hoje, agora já estou chorando. Aproveita. Agora é a hora de chorar na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor, que Ele nos compreenderá. Vamos pedir ao Senhor a sua bênção e que Ele nos mande a sua grande misericórdia com seus dons, apresentando os casais que iriam se despedir hoje, mas por falta de oportunidade vamos apresentá-los nas mãos de Deus. Debaixo do sangue do Senhor pedimos a palavra, nos ajoelhemos para buscar a face de Deus em oração. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, em reuniões para a mocidade, esta hora é hora de despedida, alguns conselhos. Por certo, Deus dará ao seu servo algum conselho para a mocidade também. Ei, irmão Nenê. Querida mocidade, nós temos um compromisso de manter a obra de Deus, sem desviar dos preceitos da santidade e da fé. Os tempos vão mudando, as coisas vão acontecendo, o mundo vai tendo as suas mudanças de comportamento, a forma de pensar do homem vai a cada tempo tendo as suas alterações. Se vocês tiverem a oportunidade, não é? Eu creio que tem, conversam com os avós, com os pais, alguns com os bisavós, tataravós. Vocês sempre ouvem falar do nosso tempo, do meu tempo, era assim, era acolá, era de um outro jeito. Vocês ouvem muitas coisas, muitas histórias. Mas o principal para nós que somos servos de Deus é mantermos a santidade em qualquer tempo, em qualquer período, em qualquer circunstância, motivados sempre pelo amor à graça, pelo amor à salvação. Como agora, que era a hora de estar as moças e os moços, como vocês se lembram, nas filas, formando filas para se despedir. Não vão se despedir, mas não podem perder o mesmo prazer e a fé por causa disto. Neste momento, glorificarem a Deus pela liberdade que o Senhor vos dá de estar de pé na presença do Senhor, com a alma imaculada, com a vida santa, que compreendam que não é isso que tirará o brilho da vossa vida diante de Deus, que é o período que nós estamos vivendo, como na sexta-feira próxima estaria também num casamento com jovens lá de Garanhuns, e foi tudo cancelado, não deu tempo de mudar nada, mas creio que eles lá e todos que estão aqui estarão também glorificando a Deus, porque já participaram da reunião, agora não foram esquecidos. Servo de Deus apresentou-vos na reunião, na oração, e já está registrado diante de Deus uma bênção para a vossa vida. Glória ao nome do Senhor. Que carreguem a lembrança de viverem juntos debaixo da tradição da graça, dos preceitos do povo de Deus, que tem uma forma ímpar de viver, uma forma diferenciada de pensar. O que ao mundo é normal, para nós não é normal, porque nós temos o temor de Deus e o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Então, os jovens, se lembrem sempre que do Senhor
Não é para nós fugirmos com o temor, fugir do Senhor, não. O Senhor mora dentro de nós. Como nós vamos nos esconder de alguém que está dentro de nós? Aonde nós estivermos, Ele está aqui. Então nós temos que confiar, que aonde nós estivermos, o Senhor nos defenderá, nos visitará, estará com a sua misericórdia. E os casais, levem o que aprenderam dos preceitos da palavra para a vossa casa, se amarem, viverem juntos, nas horas difíceis e nas horas de sorriso, de alegria, de bonança, e que não seja só diante das autoridades que falam, eu vou ser contigo, ser fiel na hora da tristeza, na hora da alegria. É bonito o que falam, e é maravilhoso e é real, mas precisam praticar isso com muita cumplicidade, com muito amor, para que na hora das dificuldades estejam sempre juntos e unidos. Eu creio que posso contar para a mocidade, só para complementar o conselho, que a reunião é bem rápida. Chega dias de adversidade na nossa vida, que nós precisamos buscar a ajuda de Deus para vencer os momentos que passamos. Creio que a mocidade, todos que estão em casa, a mocidade em geral, se guardam, se preservam, e nós sabemos que vocês se preocupam bastante de se vestir bem, cuidar de tudo que pode, mesmo pobrezinhos, mas a gente dá uma caprichada para ir para a reunião da mocidade. Isso é normal, natural. E na nossa vida, eu com a minha esposa também nós cuidamos bastante. Mas o que eu quero contar para vocês é uma vitória, a maior vitória que tem do amor. Às vezes é você ter a condição de chorar juntos, casais que estão despedindo, chorar juntos. Isso também é muito importante vocês levarem para o casamento. A minha esposa sempre teve o cabelo muito longo, comprido. Foi atingida por uma enfermidade do câncer, e ela lutou muito para não cortar o cabelo. A médica orientou ela, junto comigo, que não ia ter jeito, ia cair todos os cabelos. E chegou o dia da segunda sessão, que começou a cair tudo, ficou ralinho, bem pouquinho. E um dia de manhã eu acordei, eu vi que ela estava embolada naquela cabeleira no travesseiro. E eu não saí para trabalhar, fiquei esperando, até que eu vi que ela se levantou. Eu cheguei no quarto, ela estava juntando os cabelos no travesseiro. Ela olhou para mim e falou, Marquinhos, eu já provei para o Senhor que eu amo Ele. Agora não tem mais jeito, pode raspar o resto. Sentei ela na cadeira, fez uma espuma e saí raspando, e as minhas lágrimas caíam na cabeça dela e o nosso choro se misturou. Dá glória a Deus, os casais que estão se despedindo, que a bênção de Deus vos acompanhará. E quando fala de bênção, logo nós pensamos na evolução, no ganhar dinheiro, viver junto. Não, a bênção é ter força para passar tudo que vier. O que vier na tua vida, vocês vão passar juntos, amando o Senhor. Que a bênção de Deus vos guardará, e o mal que está aí no mundo, que qualquer coisa quer separar, não entrará na vossa casa. Bendito seja o Senhor. Sejamos todos fiéis, honrando a Deus, que o Senhor vos dará vitória hoje. Pela graça de Deus, ela já está começando até a fazer trança de novo, lá penteado, cresceu tudo de novo, passou o momento, nós estamos glorificando a Deus, estou atendendo essa reunião, creio que ela deve estar lá ouvindo, e o mundo afora está ouvindo os casais que vão se despedir. Não desistam de amar o Senhor no vosso casamento, glória ao nome de Deus. E o conselho, que nesses dias estamos com as dificuldades das mudanças, e os filhos também estão enfrentando as dificuldades, e os pais junto, e sempre que atendemos a reunião da mocidade, estamos só com os filhos,
Nunca estamos com os pais e os filhos, é só os filhos. Mas essa oportunidade agora nos dá atender a reunião da mocidade, os pais e os filhos juntos. Então lá quantas casas os pais do lado dos filhos, e às vezes os filhos estão sentados na beirada de um sofá, o pai na outra, numa cadeira, a mãe na outra, e assim por diante, e os dois ouvindo a reunião da mocidade. E quantas lutas que o adversário está lançando no mundo, nas casas, querendo dissolver a unidade da família e do amor, da caridade. E vem na reunião da mocidade quantos santos conselhos que Deus dá para os servos de Deus. Mas o pai não ouve. Hoje Deus está dando esse rápido conselho, mas os dois juntos. E a mocidade e a irmandade que está ouvindo sabe que é um amor perfeito, um amor justo, está entre o pai e o filho, a mãe e a filha, aquela união gostosa. Porque quando vocês nascem, nós pais, dá licença de falar agora como pai de todos vocês. Meu Deus, agora eu arrumei um monte de filho, né? O pai de todos vocês. Quando vocês nascem, é que vocês são tão pequenininhos que não dá para vocês ver o que nós sentimos na hora que nós damos o primeiro beijo em vocês. Que pegamos nos braços. Meu Deus, que emoção! E quando nós olhamos, a primeira coisa que a gente fala, se é parecido com a mãe ou com o pai. Olha os olhinhos, igual do pai. Nem tem jeito, ainda está vermelhinho, mas olha a testinha, igual do pai. Olha o nariz, igual da mãe. Olha a boca. Vocês parecem conosco. E vocês começam a receber os primeiros cuidados dos pais, que vos amam, alimentam, amamentam, que trocam a fraldinha, que faz tanta coisa que vocês inconsciente aceitam. E quando começa a crescer, é nós que escolhemos a roupa, é nós que escolhemos o vestidinho, é nós que escolhemos o jeito de pintar o cabelo, é nós que escolhemos a comida que vocês comem, é nós que ensinamos, é nós que fazemos aviãozinho para vocês comerem. E quando vocês começam a dar os primeiros passos, vocês têm uma confiança tão grande em nós, os pais, que nós colocamos vocês de beiradinha do sofá e fala, vem, vem, e vocês com aquele espaço trópego, saem andando aos braços dos pais, as primeiras palavras que nós ensinamos, papai, mamãe, e quando vocês falam o nosso nome, papai, até o casal fica, falou primeiro mamãe, falou primeiro papai, que amor! E tem dia que vocês vão desenvolvendo que chega a ponto de, eu acho que todos fizeram essas coisas, de colocar os filhinhos assim em algum lugar e pula. E vocês pulam no colo do pai. Que confiança! Que confiança! E quando vocês estão lá no quartinho dormindo, que nós acordamos de noite, nós não temos preguiça de ir lá cobrir vocês, que nem se cobrir às vezes consegue sozinhos. Mas quando vai crescendo, a nossa relação vai ficando um pouco da escolha, vai tendo um distanciamento, e daqui a pouco o pai, a mãe, já não é mais aquela confiança plena, já não é mais o sábio, já não é mais aquele que quando fala nós temos uma confiança plena, e o adversário se aproveita disso, está querendo distanciar os jovens, as jovens, da comunhão e do carinho dos pais, e alguns pais não conseguem entender o momento do distanciamento do filho, estão se distanciando dentro da mesma casa, mas distante, mas hoje aqui nesse santo conselho, o Senhor está falando para todos nós, se o inimigo mexer com o filho, o pai fica triste, abatido, e é por isso que nós pais, às vezes somos insistentes de falar não, não pode, não é assim, não é esse o melhor caminho, e vocês por outro lado, não pai, eu quero isso, não, não é o melhor caminho, e vai virando uma distância entre o pai e os filhos.
Mas hoje Deus manda esse conselho que vai chegar até aí na tua casa, aqui nesta reunião. O que eu quero é unir você ao teu pai e o teu pai a você. Eu quero que você tenha confiança de abrir o coração para pedir um conselho para aquele que te ama, para aquele que sente nas entranhas dele, glória ao nome do Senhor, uma dor de ver o que o inimigo está fazendo na tua vida, as dificuldades do distanciamento, e o Senhor manda nesse conselho, em nome do Senhor Jesus: não tenha vergonha da casa que Deus te fez nascer, não tenha vergonha da tua família, aleluia. Olhando para o rosto da mocidade que está aqui, nós já estamos vendo alguns ficar com os olhinhos marejados, o rostinho meio vermelhinho, e esta alegria e esta comunhão já está entrando nas casas, e tem alguma casa que vai terminar esta reunião com o pai abraçado com filho, com mãe abraçada com filho, glória ao nome de Deus, porque na tua união, na tua casa, vai começar uma grande obra na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes que você quer falar alguma coisa e você fala: eu não tenho com quem falar. Quantas vezes você quer desabafar alguma coisa e você fala: eu não tenho com quem me desabafar. É bem verdade que tem muitos pais ocupados que precisam que esse conselho caia invertido para eles também, que eles deem atenção. Mas, querida mocidade, não tem ninguém que vai te entender melhor do que os teus pais. Não tem ninguém. E me permitam aqui, glória ao nome do Senhor, com meus 13, 14, 15 anos, creio que família está ouvindo, que não tinha nem meu papai nem a minha mamãe, que eu queria conversar com um adulto para tirar dúvidas da vida. Eu arrumava desculpa nas limpezas das igrejas, no pós-culto, para sentar com o irmão adulto, que não tinha meu papai e a mamãe, para sentar do lado deles e tirar dúvidas da obra de Deus, sobre o que eu estava sentindo na minha vida. E quantas vezes também já mocinho, glória ao nome do Senhor, que ia nas viagens com os irmãos trabalhar na obra, que escolhia o lugar. Senta aqui na Kombi que íamos, eu queria sentar do lado do irmão fulano, porque aquele irmão era carinhoso, eu sentava, ele me contava das escrituras, me dava carinho. Querida mocidade, em nome do Senhor Jesus, quebre a barreira que o Senhor vos aconselha, em nome do Senhor Jesus. Confia na família que Deus te deu, confia na mamãe que Deus te deu, que ela vai orar por ti, e a tua luta Deus vai te dar a vitória. Bendito é o nome do Senhor. E tantos conselhos, irmãos, que Deus nos dá, que Deus nos faz viver, mas creio, amados, o tempo não permite parar por aqui, que a mocidade estejam firmes no Senhor, firmes na comunhão. Não ter, irmãos, a mocidade não venha para a igreja só por obrigação, venha por amor ao Senhor. Aqueles que amam ao Senhor, pode acontecer o que acontecer, Ele não larga do Senhor. Esteja aqui por amor ao Senhor, recita por amor ao Senhor, toca por amor ao Senhor, faça visita por amor ao Senhor, receba e dê a paz de Deus por amor ao Senhor, que você vai ver a tua vida prosperar na presença de Deus. Sim, irmãos, damos graças ao Senhor e glorificamos a Deus por estarmos na sua presença, e toda essa mocidade que aqui está, neste momento que o Senhor fala e nos aconselha. Deem bastante valor a esse rápido conselho, e andem e coloquem o Senhor em primeiro lugar na vossa vida.
Tudo que for fazer, coloca o Senhor em primeiro lugar. No início do teu dia, no final do teu dia, no meio do teu dia, coloque o Senhor andando e sempre contigo, que você vai ver que a bênção de Deus te acompanhará. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor. Agora vamos cantar um hino e Deus nos mandará o conselho da sua palavra. Hino 94. 94. Bom, Nenê. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aguardemos que o Senhor Deus nos mande um conselho santo da sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler uma parte da santa palavra de Deus no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Vamos ler alguns versos, é bem extenso, alguns versos desta parte da palavra de Deus. José em casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre todo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, eu levantara a minha voz e gritava. Deixou o seu vestido comigo e fugiu e saiu para fora. Vamos parar aqui a leitura, irmão, somente até aqui. Amém. Amém. Amada mocidade, na atenção que ouvimos a leitura da palavra,
Paramos pela extensão, creio que toda a mocidade entende essa história, este período em que vivemos. E o assunto que o Senhor nos traz avante, irmãos, falando deste momento, deste jovem, que ainda na sua meninice, na sua juventude, ele teve bons encontros com a escolha de Deus. E a mocidade, entendam, todos que ouvem a santa palavra de Deus estão ouvindo, que nós temos os períodos da nossa vida, e não há como nós nos livrarmos, e são sempre ligados o passado com o presente atrelado ao nosso futuro, e uma coisa vai passando como um caminho, um ligado ao outro, e os caros jovens, moços e moças de faixas etárias diversas estão ouvindo esta palavra. E saibam sempre, conscientemente, e até mesmo no vosso inconsciente, que o Senhor tem os seus planos e os seus desígnios na nossa vida. E que quando formos tocados por Deus, prestemos sempre bastante atenção para que a obediência do toque de Deus nos faça, amados irmãos, estar sempre com a sua misericórdia apontada para nós. E a mocidade vê que, se pegarmos a história toda completa, nós temos aqui, irmãos, uma narrativa muito longa, mas vocês podem ver que lá no princípio da vida de José, já veio com um bloqueio, porque a sua mãe era estéril, Raquel era estéril, já veio ele ali no seu nascimento, com a promessa de Deus, vencendo um bloqueio que era do seu próprio nascimento. Se não falha a memória, José foi o 10º ou 9º filho de Jacó, vários nasceram, e Raquel estéril, até que chegou a hora que Deus deu o nascimento de José. E no nascimento de José veio a manifestação do amor de Jacó para com este filho que ele esperava tanto, que tanto era a promessa. Glória ao nome do Senhor. Mas também, quando José começou a crescer, os olhos de Deus também se voltou para ele, e dava-lhes o Senhor sonhos, dava-lhes o Senhor algo especial, que também não era a escolha de José, era a misericórdia de Deus na escolha que fez para a vida de José. E a mocidade, preste atenção nesses detalhes do início desta palavra, curta palavra que Deus nos manda, que você vai vivendo a cada dia, a cada momento, a cada período da sua vida, mas saiba que Deus tem muitas escolhas na vossa vida, tem muitas coisas que estão nos planos de Deus, que Ele confiou em você, para ser o representante dEle. Como José, no meio de todos esses filhos de Jacó, José foi o escolhido para ser o representante desta grande obra que Deus ia fazer. E quando ele contou os sonhos, já começou a inveja. Dava aqui, já começava a impressão que estava errado, porque ele falava o que Deus mostrou, mas os seus irmãos não aceitavam. Quando ele contou o segundo sonho para Jacó, Jacó teve que deixar um pouquinho de lado para poder dar uma ajeitadinha ali no meio dos seus filhos, mas não tinha jeito. O amor que estava em Jacó era tanto que a túnica de várias cores ele deu para José. Não tem como mudar a escolha. Preste atenção, querida mocidade, o mundo está aí do jeito que vocês estão vendo, mas a escolha de Deus não vai mudar. Glória ao nome do Senhor. Você é um escolhido para ser um representante do Senhor, e não vai mudar a escolha de Deus por causa do ambiente. O ambiente de José foi ficando
ficando hostil entre os irmãos, a ponto que não dá para entrar em detalhes, que os irmãos venderam José. Que não dá para entrar em detalhes, mas a ponto de vender. Aí dava a impressão que tudo aquilo que Deus tinha mostrado para José, ali teria um fim e estaria sendo acabado. Daria a impressão que estava tudo errado, dava a impressão que José estava aniquilado. E nos dias de hoje, irmãos, quanto jovem, ainda novo, ainda no auge da sua vida, na vida profissional, na tua vida, nos seus estudos, as coisas aconteceram de tal maneira que te dá a impressão que está tudo acabado, mas Deus já manda aqui no início desta palavra, não está nada acabado, aleluia. O que parecia que estava errado, não estava errado, glória ao nome do Senhor. Em um momento era o filho querido de Jacó. No momento era o filho querido de Jacó. Alguns dias depois, ele estava lá no Egito, como escravo no mercado sendo vendido. Dá para a mocidade se transportar deste momento na casa do pai, alguns dias depois no mercado sendo vendido como escravo. Dá a impressão, está tudo errado, Deus abandonou José, não é possível que Deus permitiu isso, está tudo errado, e Deus lá do céu só olhando, a obra que eu vou fazer eles não imaginam. O que eu vou tirar deste momento, eles não imaginam. A mocidade longe, você não imagina o que Deus vai fazer na tua vida. Você ainda não consegue entender a obra pronta. Você está olhando o seu momento, a sua dificuldade. Mas hoje o conselho é a vida de José. E vocês leram que nesse primeiro período, José foi vendido para Potifar, entrou na casa de Potifar. Está escrito aqui que como escravo foi vendido para Potifar, e o Senhor entrou na casa de Potifar junto com José. Agora José não está mais na casa do pai, agora José está na casa de Potifar. O Senhor estava com José na casa de Jacó, continuou com José na casa de Potifar. Dá glória a Deus na alma, que tudo está mudado e parece que é contra a tua vida, mas o Senhor continua contigo. A obra de Deus continuou com José. Potifar prosperou, e está dizendo aqui que não foi por causa de Potifar, foi por amor a José que a casa de Potifar prosperou, por amor à tua fidelidade, que nessa tenra idade você não saiu, você ficou aí na tua casa para ouvir a reunião da mocidade, você veio aqui para o Brás para ouvir e participar da reunião da mocidade. Você está aí na sua angústia, na tua casa, querendo, Senhor, fala comigo, e o Senhor te anuncia que Ele está aí na tua casa contigo, é a tua casa sentadinha na comunhão, e essa palavra vem para também te anunciar, não está nada errado na tua vida, a minha bênção está aí contigo, e o que eu vou fazer na tua vida daqui a pouco você vai entender. Aleluia ao nome do Senhor. E quando parecia que estava prosperando, a mulher de Potifar pôs os olhos sobre ele. A irmandade, a mocidade entende, caiu de novo lá embaixo, ainda deixou a túnica, fugiu. Glória ao nome do Senhor. Potifar chegou, não entendendo a situação, glória ao nome do Senhor, jogou José, lançou José lá no cárcere. Está tudo errado. Lá saiu da casa do pai, foi vendido, começou a subir, caiu de novo, e agora reparem, foi mais baixo ainda.
Era escravo, mas estava na casa de Potifar. Agora foi para a prisão. Chegou lá na prisão, estava aquela rebelião, aquele ambiente ruim. José chegou. Glória ao nome do Senhor. O Espírito de Deus continuou com ele. O carcereiro colocou os olhos sobre José, entregou o cárcere aos cuidados de José, e houve paz até lá no cárcere. Glória ao nome do Senhor. E Deus manda esta palavra. Glória ao nome do Senhor. A coisa parece que estava ruim, deu uma levantadinha, agora parece que piorou de novo, e o seu desespero quer aumentar. E agora? Se já foi ruim, agora vai ficar pior. E diz o Senhor para a mocidade fiel, guardadores da palavra: eu estou no comando, eu estou vendo tudo, eu estou analisando tudo, nada fugirá do controle do Senhor. E José, lá no cárcere, daqui a pouco, o dom de Deus que estava em José, que Deus deu para ele lá menino, com 17 anos foi vendido, passou por todos esses períodos. Dá-nos a entender que José já estava com mais ou menos uns 20 e tantos anos lá no cárcere. O dom que Deus tinha dado para ele lá menino, agora ele estava no cárcere, passou por todas essas dificuldades, e o dom continuava no coração de José, porque lá no cárcere, por intermédio do sonho, Deus mostrou acerca da vida do padeiro e do copeiro mor. Glorifiquem a Deus, querida mocidade. O mundo está mudando, as coisas acontecendo, o pecado crescendo de uma maneira muito furiosa, mas a mocidade, acredite, os dons de Deus não vão diminuir no meio do povo do Senhor. E nesta tarde, nesta comunhão que nós estamos, neste silêncio da comunhão que toma a atenção deste salão, haverá dons espalhados, derramados, distribuídos aqui neste salão e aí na tua casa onde você está na comunhão, porque a única maneira de nós vencermos é com o dom de Deus, não tem outro jeito. Como que José ia se defender? Não tinha ninguém que poderia defendê-lo. Era a integridade dele, a integridade aqui dentro, a força de Deus que nos toma. É isso que guardou José, e é isso que vai guardar esta mocidade. Glória ao nome do Senhor. Até que chegou o dia do sonho de Faraó. Glória ao nome de Deus. A interpretação que veio, o copeiro que se lembrou de José depois de tempo esquecido no cárcere, e daqui a pouco está aquele menino que agora, leiam na palavra, 17 anos foi vendido, com 30 anos ele foi levantado como governador, 13 anos de batalha, de luta, de desprezo, de jogar para baixo, 13 anos lutando, mas quando chegou a hora da exaltação, Deus mandou tirar ele lá do cárcere. Aleluia, o faraó chamou lá do cárcere, a mocidade na comunhão em casa e aqui, é como se nós víssemos abrindo aquela porta grande do castelo, e José entrando por aquele corredor nobre, indo lá em cima no trono de Faraó, dando a interpretação do sonho, e Deus lá no céu olhando, minha obra está boa, José aguentou, eu estou exaltando ele. A mocidade na comunhão consegue agora, na tua comunhão, compreender que Deus está do céu te olhando, na tua casa, olhando aqui neste salão, Ele quer ver a tua fidelidade. Tem aí na tua vida uma fidelidade ao Senhor, uma comunhão de glória a Deus. Então agora, no poder da palavra de Deus, receba aí um dom de Deus.
Aleluia, para que você continue cheio de esperança, cheio de confiança, que Deus não vai deixar o inimigo te mudar. Deus não deixou o inimigo mudar José. Foi lá para o topo, recebeu a benção, a ordem de não sentar no trono de Faraó, mas no Egito ninguém ia levantar o pé, nem mover a mão sem ordem de José. Olha a grandeza, continuou humilde, crente, servo de Deus, quando encontrou com os irmãos que o tempo não permite, quando encontrou com os irmãos, não teve vingança, não teve ódio, não tirou satisfação. Quando Judá se humilhou, que ele pegou o copo e colocou no saco de Benjamim, que era o seu único irmão legítimo, que os outros era só de pai, mas Benjamim era de pai e mãe. Ele quis ficar com Benjamim, segurou o copo, colocou no saco de trigo de Benjamim, fez eles voltar e Judá se humilhou. Olha, não faça isso de segurar o meu irmão mais novo, porque já tenho outro irmão que morreu, e o meu velho pai não vai aguentar se esse também se perder. Judá se humilhou, glória ao nome do Senhor. José não aguentou no banquete, eu sou José, se apresentou a eles, mas se apresentou num banquete, com comida, com fartura, com a bênção de Deus. Querida mocidade, glória ao nome do Senhor. Março de 2021, Deus manda essa palavra, e a palavra de Deus, ela não precisa, irmãos, de ordem de ninguém. É o poder da palavra que vem prometendo para a mocidade. Hoje o inimigo está lutando contigo, mas ele vai ver o meu revestimento tomando a tua alma, ele vai ver a minha bênção visitando, como você aqui está dando glória a Deus. Por certo, você está vendo aí na tua casa a palavra entrar e a virtude tomar o teu coração. Dê glória ao Senhor, que a obra vai ser completa. Aleluia! Ele encontrou os irmãos. Que obra, né, irmãos? Maravilhosa, grande. Mas vocês imaginam que faltava ainda ele dar um abraço em Jacó? Faltava ainda ele encontrar com Jacó. Vive o meu velho pai? Vive. Ele está vivo. Se vocês pegarem nas escrituras, vocês vão ver que Jacó guardou o luto de José, e já tinha como dado por encerrado que José estava morto. Daqui a pouco chegam os carros de Faraó, cavalos de Faraó, para buscar aquele senhor, aquele homem de idade. Por que vocês estão com tudo isso aqui? Pai, José está vivo, me leva lá, vamos para lá. A mocidade, imagina, não foi glorioso entrar José pelo caminho de vir até o trono de Faraó? Imagina a alegria de Jacó chegando no palácio. Imaginem o abraço de José dado em Jacó. Imagina a comunhão da palavra se cumprindo na vida de José. Você consegue agora, na comunhão, no final desta palavra, acreditar, aleluia, que o plano de Deus na tua vida, hoje você está chorando, é bem verdade. Você queria que tivesse tudo diferente na tua vida, é bem verdade, mas o Senhor está no céu olhando, e nesta hora Ele mandando a palavra para te dizer: não saia do teu lugar. José não saiu do lugar dele, e eu coloquei ele no lugar que eu queria colocar, e coloquei. E você não saia do teu lugar, não saia da esperança da vida eterna. Não deixe o inimigo mudar a tua fisionomia, não deixe ele mudar a tua fala, não deixe ele mudar o teu desejo, não deixe ele mudar o teu prazer, porque o que o Senhor vai fazer hoje contigo é o que ele fez com José. Por certo, Deus visitou ele na casa de Potifar, visitou ele na prisão, deu ânimo para ele, e quando colocou
ele num trono, não deixou a carne crescer. Dá glória ao Senhor, que agora 3h15, já está acabando, já até passou. Deus manda na palavra, chegou a hora de um empurrão no teu ânimo, experimenta agora, dá glória a Deus. Que chegou a hora de Deus te levantar, porque o que Deus te prometeu, você continua no teu lugar, e Deus continua a te abençoar. Aleluia! E a promessa de Deus não tem prazo de validade, porque o povo ficou 430 anos no Egito, e olha quanto passou. E quando Moisés foi saindo com o povo, cumpriu mais um desejo do coração de José. Quando vocês saírem, que Deus vos visitar, levem os meus ossos contigo. 430 anos. O Senhor fez eles lembrar do que tinha prometido para José. Então termina Deus esta palavra: não se preocupe, porque o que eu estou te prometendo hoje, eu não vou esquecer. Não vou esquecer. Eu vou te guardar por onde você passar. Se porventura chegar alguns dias que o inimigo queira tirar, apagar a luz da tua vida, não se preocupe, eu não vou me esquecer de você. E hoje mesmo termina o Senhor te garantindo, aleluia, a minha promessa não tem prazo de validade, que aquele mesmo Deus que fez tudo isso com José, fez esse período todo, e hoje está mandando esta palavra. É o mesmo Senhor: vou guardar a tua vida. Bendito é o Senhor. E recebendo a força de Deus nesta palavra, se guarda, anda em comunhão, e agora nesta oração dá glória a Deus, que o meu dom vai descer na tua casa. Aleluia, ao nome de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos com uma oração agradecer a Deus, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Senhor, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Podem chamar um outro hino. 457. 457. Cantemos, irmãos, com força na alma. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus, que permaneçam em todos os corações. Amém. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor.